Bom, pessoal, então o primeiro grupo de animais é o grupo das esponjas, são os poríferos, filoporífera. Bem, esponjas são animais muito simples, bem simples, são todos aquáticos, sempre aquáticos, podem ser marinhos e alguns poucos de água doce. Tá? Bem, as esponjas são animais filtradores. Então, como é que funciona? Então, o corpo de uma esponja é simples, tem alguns poucos tipos de células. As células de fora são os pinacócitos, que formam esse revestimento, formam a pinacoderme ou epiderme. As células de dentro são os coanócitos. Os coanócitos são bem interessantes. Eles apresentam esse flagelo, e esse flagelo, se mexendo, o movimento dos flagelos, cria um fluxo contínuo, uma corrente contínua de água passando por dentro da esponja. Então, essa água entra pelos poros, que são, na verdade, células, chamadas de porócitos. Então, a água passa pelos poros, cai aqui no átrio ou espongiocele e sai aqui pelo ósculo, beleza? Então, a água entra pelos poros, passa pelo átrio, sai pelo ósculo. Esses mesmos coanócitos têm a função de fazer a fagocitose das partículas alimentares. Então, nas esponjas, a digestão é exclusivamente intracelular. Vai haver, então, aqui a captação por fagocitose e o alimento vai ser transferido para o espaço que fica aqui, ó, entre a camada externa e a interna. Esse espaço é chamado de mesoílo. Então, é o mesoílo. Mesoílo aqui nas esponjas. Então, esse espaço é o mesoílo. Tá vendo? Onde eu vou encontrar um grupo de células importantes, que é o grupo dos amebócitos. O que fazem os amebócitos? Eles fazem a digestão, fazem a distribuição desse material. Eles se transformam, são células que têm a capacidade de se diferenciar em outras células, inclusive em gametas. Então, os amebócitos vão formar os gametas da esponja. Além disso, eles também produzem as espículas e a espongina. Espículas e espongina formam o esqueleto desse animal. Então, alguns animais têm apenas espongina, outros têm espícula e espongina. E as espículas são essas coisinhas aqui, amarelinhas, tá vendo? As espículas podem ser calcárias ou silicosas, à base de cálcio ou de silício. Isso também é um critério usado para classificar as esponjas, beleza? Bom, pessoal, outra classificação interessante com relação às esponjas é com relação à organização corporal. Então, temos os ascon, sicon e leucon. Esponjas asconoides, siconoides e leuconoides. Ascon parece um jarro, é o padrão, tem uma cavidade, né, interna, o átrio, o espongiocele e o ósculo, aquele modelo básico. No sicon, nós encontramos esses canais radiais, e nos canais radiais tem uma grande concentração de coanócitos para fazer, então, o movimento da água. E nas esponjas leuconoides, eu vou encontrar um canal central aqui e vários canais laterais, onde eu tenho câmaras com uma grande concentração de coanócitos. Essas são as câmaras vibráteis. Então, aqui tem um fluxo maior de água. Então, esse tem maior complexidade. E como é que vai ser a reprodução das esponjas? Pode ser por brotamento, forma então um brotinho que cai. Pode ser por gemulação, ele forma um conjunto com algumas pequenas células que formam uma gêmula, que vai ser então liberada. Pode ser por regeneração, quando ele se fragmenta, os fragmentos originam novas esponjas, ou pode ser uma reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, o que vai acontecer? A esponja produz o gameta masculino, então o amebócito se diferencia. Esse gameta vai então nadar, vai entrar por um poro e vai encontrar lá um óvulo no mesoílo de uma outra esponja. Então a fecundação ocorre ali dentro. Vai se formar então aqui uma larva, e essa larva vai ser liberada no solo. Essa larva pode ser uma larva anfiblástula ou uma larva parenquímula. Então a larva vai sair nadando, vai se fixar no solo e vai começar a se desenvolver e vai surgir então uma nova esponjinha. Ok? Simples assim. Então a reprodução pode ser sexuada, com fecundação interna, com fase larval. A larva pode ser uma larva anfiblástula ou uma larva parenquímula. Tranquilo? Bom, pessoal, outro grupo importante é o grupo dos quinidários. Quinidários são animais diblásticos com simetria radial, são protostômios, porque o blastóporo origina a única abertura, que vai ter função de boca e ânus, beleza? São animais bem simples, são exclusivamente aquáticos, são sempre aquáticos. Podem ser de água doce
ou marinhos. A maioria é marinho, mas alguns são dulcícolas. Bem, vamos encontrar duas formas de vida nos quinidários. A forma fixa, a séssil, chamada de pólipo, e a forma livre nadante, que é a medusa. E são bem parecidos esses animais em termos de organização. Então temos aqui uma medusa e um pólipo. Eu vou encontrar duas camadas de tecidos. A camada externa, que é a epiderme, e a camada interna, que é a gastroderme. Tanto na epiderme como na gastroderme, nós encontramos células com capacidade contrátil, células epitélios musculares, células gastromusculares. Essas células não formam um músculo. Esse animal não tem músculo, porque o músculo é um tecido de origem mesodérmica e eles não têm mesoderme, são de blásticos. Mas tem essas células contráteis. Bem, então o alimento vai entrar por essa abertura única, tá? Que tem função de boca e ânus. Como tem uma única abertura, o sistema digestório é incompleto. Então, sistema digestório incompleto porque tem apenas uma abertura. O alimento, então, entra por aqui e aqui na cavidade gastrovascular vai ocorrer a digestão, certo? Bem, os tentáculos, tanto aqui no pólipo como na medusa, são importantes porque esses tentáculos vão auxiliar na captura de alimento e também na defesa. Eu vou encontrar nesses animais, na epiderme desses animais, uma grande quantidade de uma célula chamada quinidoblasto ou quinidócito, que é uma célula que libera um filamento, que tem um filamento que libera uma substância urticante, fundamental para a sua proteção e para a captura de alimentos. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa figura aqui, porque olhando aqui, pessoal, é importante observar o seguinte: entre as duas camadas tem um espaço chamado de mesogleia. Então esse espaço, ou mesogleia, está preenchido por um líquido. Então, nas esponjas tínhamos o mesohilo, aqui temos a mesogleia, certo? Então agora sim, vamos falar dos quinidócitos. Olha só, então isso aqui é um quinidócito ou um quinidoblasto. Ele tem uma cavidade interna chamada nematocisto, onde está o filamento urticante. Tá? E aqui vai ter uma concentração da substância urticante. Tem esse gatilho ou quinidocílio. Tá? Quando ele é ativado, vai haver então uma leve contração daqui do nematocisto, o filamento vai ser então projetado para fora. Tá? Com o filamento projetado para fora, o líquido urticante vai ser liberado, certo? Essa é a lógica. Onde eu encontro quinidócitos ou quinidoblastos, né, no corpo do animal? Em toda a superfície da epiderme. Toda a superfície epidérmica vai ter isso, mas a concentração vai ser maior nos tentáculos. Não quer dizer que na parte de cima, por exemplo, da medusa não tenha. Tem também, só que com uma concentração menor. Por isso que ali aquela região é menos agressiva. Quando você encosta na parte de cima da água-viva, você não vai sentir a mesma sensação de desconforto, de queimadura, que você teria se encostasse na parte de baixo nos tentáculos, ok? Mas cuidado, toda a superfície vai ter quinidócito. Tudo bem? E a reprodução dos quinidários? Bem, nos quinidários eu observo o que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações. Então vamos ter aqui uma fase de reprodução assexuada e uma fase sexuada. Esse aqui é o caso da obélia, que é um hidrozoário. Hidrozoário é uma classe de quinidários, da classe hidrozoa. Então, aqui temos um pólipo, uma colônia de pólipos, na verdade, e nessa colônia se destacam dois tipos de pólipos, os gastrozoides e os gonozoides. Gastrozoides têm a função de produzir ou de capturar alimento, para fornecer alimento para a colônia, e os gonozoides têm função reprodutora. O pólipo é sempre a fase de reprodução assexuada. Então, aqui no gonozoide, de forma assexuada, vão ser geradas medusas. Então, as medusas são geradas de forma assexuada. E as medusas são sempre a fase sexuada de reprodução. Então, as medusas vão produzir gametas. Uma produz espermatozoide, a medusa macho, e a outra produz o ovócito. Ocorre uma fecundação externa com a formação de um zigoto e de uma larva, chamada larva plânula. Essa larva plânula, então, vai se fixar no substrato, vai começar a crescer, gerando um outro pólipo. Pronto, fechou o ciclo. Tudo bem? Um outro grupo interessante, um outro tipo de reprodução, está aqui, ó, que ocorre na aurélia. Então, a aurélia é um cifozoário. Cifozoário é aquele em que a maior parte da vida é
na fase de medusa, enquanto o hidrozoário, a maioria é pólipo. Então, cifozoário, predominantemente medusa, hidrozoário, predominantemente pólipo. Então, aqui, ó, a medusa é o que é mais encontrado. Então, sempre a medusa é a fase sexuada. Então, ela vai se reproduzir, ela se reproduz de forma sexuada, com gametas. Mas aqui, ó, a fecundação vai ser interna. Então, vai formar também um zigoto, uma larva, que é a larva plânula. Essa larva plânula se fixa no solo e aqui, então, começa a crescer um pólipo. O pólipo jovem aqui, esse pólipo inicial, é chamado de cifístoma. Então, o pólipo jovem é o cifístoma, que vai crescendo. E aí, por uma reprodução assexuada, chamada de estrobilização, vai gerar novas medusas. Então, essas novas pequenas medusas são geradas por um processo de estrobilização. Essas medusas jovens são chamadas de éfiras. Então, a éfira é a medusa jovem originada aqui pelo processo de estrobilização. Elas chegam, então, à fase adulta e se reproduzem de forma sexuada de novo. Fechou o ciclo. Ok? Bem, um ponto importante que você tem que lembrar sobre o quinidário é o seguinte. Quinidário é o primeiro grupo a apresentar sistema nervoso. Os quinidários já possuem sistema nervoso. Só que o sistema nervoso deles é um sistema nervoso difuso. O que é isso? Não possui um centro de controle, não tem gânglio. É um sistema nervoso não ganglionar. Então, quinidários têm um sistema nervoso difuso, tá? Não ganglionar. Com relação às demais funções, como é que ele respira? Por difusão simples pela superfície corporal. Como é que ele excreta? Difusão simples pela superfície corporal. Tá? Circulação, não tem sistema circulatório. Tá? A circulação ocorre ali na cavidade gastrovascular e na mesogleia. Não tem um sistema circulatório. Tranquilo? Bem, então, quinidários, aporíferos, já foi. Na próxima aula falaremos sobre plateumintos e vida que segue. Então, ó, mantenha o estudo, galera, mantenha o foco, confia em mim, vai dar certo, beleza? Até a próxima.